Então vamos lá, pessoal. Na última aula, a gente tinha visto um pouquinho sobre o sistema circulatório. A gente viu a anatomia, na verdade, né? Quais as estruturas do sistema circulatório. Então a gente viu lá que a gente tem o coração, quais são as partes dentro do coração. A gente entendeu um pouquinho como funciona a circulação dentro dos átrios e dos ventrículos. A gente viu um pouco sobre o sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Né? Então a gente entendeu um pouquinho da anatomia do sistema circulatório. Agora hoje, pessoal, deixa eu desativar o som de vocês, senão eu fico escutando aqui, eu fico meio doido, peraí. Uhum. Qualquer coisa, se tiver dúvida, manda no bate-papo, que aí eu abro o áudio de vocês, tá? Aí, prontinho. Desativei o áudio de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim aqui no bate-papo, que aí eu já cuido para vocês. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Peraí, deixa eu só interromper isso aqui um minuto. Aí, pronto, agora vocês estão me vendo. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Beleza, então aí hoje, pessoal, a gente vai ver então sobre a fisiologia então do sistema circulatório, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu deixo o bate-papo aberto aqui, vocês podem mandar e eu abro o áudio de vocês para vocês perguntarem, tá? Então vamos lá, essa é a aula 8, tá na página 7 do volume 2, tá? Da apostila de vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai entender como que é o ciclo cardíaco, né? Então o coração, ele bombeia o sangue, né? A gente já entendeu isso, né? Esse processo de bombear o sangue, ele chama sístole e diástole. Então, esse seria o ciclo cardíaco, né? Ele vai consistir dessas duas fases, da sístole e da diástole. A sístole vai ser quando o coração vai contrair e empurrar o sangue em direção às artérias. Então, por exemplo, ó, o sangue ele estava aqui no átrio, passou para o ventrículo, e aqui no ventrículo ele vai ser bombeado para as veias, né, para ir lá para o nosso pulmão, para ir para o resto do corpo. Então, isso é a sístole. A sístole é quando o coração contrai e o sangue sai do coração e vai para os nossos órgãos. A diástole vai ser quando o coração relaxa e o sangue volta para dentro do coração. Então lá, no caso aqui o sangue seria esse azul e esse vermelhinho. Então o sangue aqui voltou para dentro do coração. Então a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento, tá? Em relação ao bombeamento do sangue dentro do coração. Esse ciclo cardíaco, ó, a gente vai dividir ele em 3 etapas. A gente vai começar primeiro na sístole auricular, ou seja, na sístole dentro dos átrios. Então aqui o átrio, ó, que seria essas duas partezinhas de cima do coração, ele vai sofrer a contração e o sangue que está dentro do átrio vai para o ventrículo. Tá? Então o sangue do átrio passa para o ventrículo. Então essa é a primeira parte da sístole, né? Seria a primeira contração que seria dentro dos átrios. Depois que o coração passa para o ventrículo, a gente vai ter a sístole ventricular, ou seja, o sangue que está dentro do ventrículo vai ser contraído aqui e ele vai ser bombeado para o resto do coração. E depois a gente tem a diástole geral, que seria o relaxamento do coração. Então o coração relaxa e o sangue retorna para ele. Tá? Então, na sístole, o sangue venoso ele vai sair do ventrículo direito e também, né, no caso, o sangue arterial vai sair do ventrículo esquerdo e eles vão em direção à artéria pulmonar e a aorta em direção ao organismo. Tá? Então, aqui na sístole ventricular, então no caso o sangue vai sair do ventrículo e vai para o nosso pulmão e para o nosso organismo. Tá? Então, tanto o sangue venoso, que seria esse azulzinho, quanto o sangue arterial, que seria esse vermelhinho. Então, o sangue venoso aqui vai para o pulmão, para ele receber oxigênio, e o sangue, no caso que possui oxigênio, ele vai para o nosso organismo. Depois, na diástole, o sangue venoso vai chegar ao coração pelas veias cava inferior e superior, vindo do organismo, e o sangue arterial vai voltar, né, do pulmão para o coração através da veia pulmonar. Então, ó, aqui a gente tem o sangue venoso, que está chegando do coração pelas veias cava inferior e superior, e do lado direito aqui em vermelho, a gente tem o sangue arterial, que está vindo do pulmão através da veia pulmonar, tá? Então, isso seria a sístole e a diástole. Então, seria a contração e o relaxamento do coração. E essa contração, né, do coração, onde ele vai bombear o sangue, vai ocasionar a pressão sanguínea. O que seria a pressão sanguínea? Vai ser aquela pressão que o sangue vai exercer nas paredes dos vasos, né, da artéria, dos vasos sanguíneos. Essa pressão ela sempre vai ser maior nas artérias, né, que vai ser as artérias que vão sair direto do coração, e ela vai diminuindo ao decorrer quando ela vai chegando, né, nos nossos outros órgãos, né, através das veias que vão para os nossos outros órgãos.
Então, ela vai diminuir essa pressão ao decorrer. Então, a pressão, ela vai ser mais forte aqui quando ela sai do ventrículo, né, nessa primeira aorta. Depois, quando ela vai chegando aqui nos tecidos, nos capilares, nas outras veias, a pressão vai ser menor. Então, se a gente analisar o gráfico, ó, a pressão ela começa bem grande aqui na aorta, nas arteríolas ela ainda está grande, depois nos capilares, veias e veia cava, a pressão já é bem baixa, tá? Então, essa pressão vai ser a pressão com que o coração é bombeado, né, para nossos órgãos através das veias e das artérias, tá? Então, essa pressão vai ser o que o sangue vai exercer nas paredes desses vasos. Aí, o que acontece, né? Existem muitas pessoas que têm pressão alta ou pressão baixa. O que significa isso? Ó, a alta pressão arterial ela vai ocorrer mediante a diminuição do diâmetro das artérias. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que come muita gordura, que tem uma alimentação que não é muito saudável, as artérias dela vai diminuir o diâmetro, né? Então, por exemplo, o diâmetro dela, que era grande, vai diminuir. Por quê? Porque, no caso das artérias, elas acumulam uma capa de gordura, né? Supondo que você come muita gordura. Vai acumular uma capa de gordura. Tá? Então, essa capa de gordura, ela vai fazer... Aqui que o Pedro tá de capacete aqui, né? Ai, Pedro, tira esse capacete, por favor. Então, então quando a gente... essa pressão, então, na verdade, ela vai diminuir quando essas artérias possuem... Quando elas forem diminuir o diâmetro, né? Então, se essa artéria diminuir o diâmetro, de acordo, né, com a gordura que a pessoa está comendo, a pressão vai aumentar. Por quê? Porque vai ter um espaço menor para o coração, para o sangue passar, para o coração bombear esse sangue, tá? Então, a alta pressão ela vai correr mediante a diminuição então desse diâmetro da artéria, e nesse caso o coração vai aumentar a força do batimento para que o sangue corra para o resto do nosso organismo, tá? Então, isso que seria a pressão alta, que muitas pessoas possuem. Bom, e o sangue? A gente viu na última aula que o sangue ele é composto, né, por algumas coisas, né, mas vamos entender melhor como que é isso, ó. Então, o sangue ele é constituído pelo plasma, pelos leucócitos, que seriam as células brancas, as plaquetas e os eritrócitos, né? Então, a água, que seria 90% do plasma, tá? Não é 90% do sangue, é 90% do plasma. A água vai ser o solvente de outras moléculas, né? Ele vai absorver e transportar calor. As proteínas plasmáticas que estão dentro do sangue também vão vão fazer o transporte a nutrição, a coagulação do sangue, a defesa como anticorpo. No sangue também a gente vai ter os gases respiratórios, como o CO2 e o CO2. A gente vai ter as hemácias, que a gente pode chamar de eritrócitos, que vão transportar esse O2 e esse CO2. Os leucócitos, que vão ser as células de defesa do organismo. E as plaquetas, que fazem parte da coagulação. Então, todas essas são as células que fazem parte do nosso sangue, tá? Lembrando que esse 90% que está falando aqui, ó, ele é 90% do plasma, que é a parte líquida do sangue. Não está querendo dizer que o sangue tem 90% de água, tá? Bom, e como que funciona a coagulação do sangue? Quando a gente sofre uma lesão, por exemplo, quando a gente corta o dedo com uma faca, a gente vai causar uma ruptura de um vaso sanguíneo, né? Até por isso que a gente que sangra, né? Essa ruptura, ela vai, no caso, como que ela vai ser, como que ela vai ser tampada, né? A gente vai ter as nossas plaquetas que vão fazer essa função de coagulação, né? Então, essas plaquetas elas vão alterar a forma dela de arredondada para espirulada e elas vão se aderir a essa parede do vaso danificado, né? E aí algumas outras formas começam a formar um tampão. Então, igual a gente está vendo nesse GIF aqui, ó, a gente vai ter algumas células da plaqueta, ó, que vão vir aqui correndo, né, nesse vaso sanguíneo que foi rompido, e ela vai tampar esse vaso sanguíneo para que o sangue não continue vazando, né? E é aqui que ocorre a coagulação. A coagulação é quando o sangue ele fica petrificado, né? Quando a gente forma casquinha aqui. No caso aqui, essas plaquetas também vão interagir com algumas outras proteínas do sangue e vão formar uma fibrina. A fibrina seria essa redezinha branca aqui, ó, que forma para que o sangue não, para que as outras moléculas não saiam do vaso sanguíneo, tá? Então, esses filamentos de fibrina vão formar uma malha aqui, que vão capturar essas plaquetas, e algumas células sanguíneas também, ó, vocês percebem que tem algumas células vermelhas aqui também, e vão produzir esse coágulo que vai tampar essa ruptura, tá? Então, isso que seria a coagulação do sangue. Seria, a coagulação nada mais é do que tampar esse vaso sanguíneo que foi rompido para que o sangue não continue saindo, tá? E nesse processo aqui vai estar presente algumas moléculas de sangue, que seriam os eritrócitos, vai estar presente as plaquetas, algumas proteínas, né, que vão formar essa rede aqui que a gente chama de fibrina, tá? Então, essa que seria a coagulação do sangue. Bom, a aula de hoje, na verdade, ela é bem curtinha, né? Então, a gente viu aqui sobre o ciclo cardíaco, que seria a sístole e o diástole, né, que seria a contração e o relaxamento do coração.
Esse ciclo cardíaco ele é dividido em três, né? Diástole geral, a sístole auricular e a sístole ventricular. A gente viu sobre a pressão sanguínea, a gente entendeu que a pressão ela é muito maior nas artérias, né? Que é o primeiro vaso que é conectado ao coração. Então a pressão é muito maior ali do que nos outros vasos. A gente entendeu aqui que o sangue ele é composto por algumas moléculas, né? A gente tem aqui a água, a gente vai ter as plaquetas, vai ter moléculas de gás carbônico e de oxigênio, vai ter os leucócitos, que são as células brancas que fazem parte da defesa do organismo. E a gente viu como que funciona essa coagulação, tá? Então agora, pessoal, essa aula, eu preciso que vocês façam o exercício dela, tá? Essa aula é a aula 8, que está na página 14. E os adicionais dessa aula também, que são os exercícios do 8 ao 14. Mas antes disso, eu vou interromper aqui esse slide só para ativar o áudio de vocês, que eu queria saber sobre os exercícios anteriores. Eu vou ativar no seu áudio. Pessoal, né? Caralho! O Adriel agora tá de máscara. Nossa, o áudio tá ativado. O áudio tá ativado, pessoal. Tô ouvindo todo mundo, tá? Alberto, jogou? Ó, pessoal, então vamos lá. Opa. Vamos todo mundo ficar em silêncio só para eu falar rapidinho. Ó. Eu ativei o áudio de todos vocês porque eu quero saber se vocês estão com dúvida nos exercícios que eu passei das outras aulas. Vocês conseguiram corrigir? Como é que tá? Eu corrigi. De boa, Corrigi também. Eu fiz, eu não sei se tá certo. Tá certo. Eu já fiz até a aula hoje. Eu não cheguei a corrigir. Vocês querem corrigir agora, então? Ô, João Guilherme, por que você tá com imagem de Free Eu Fire já aí? corrigi também. Tá. E Free Fire? Então vamos fazer o seguinte, vamos corrigir, para aqueles que não corrigiram, eu vou corrigir agora, tá? Eu vou desativar o som de Beleza. vocês aqui rapidinho, só para eu poder falar, tá? É da aula 7? Pronto, pessoal, eu desativei o som de vocês só para vocês conseguirem me escutar, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela da correção, que aí vocês vão acompanhando junto comigo, tá? Então da aula 7, ó, a gente ficou de corrigir aqui os exercícios da aula 7, né? Então vamos lá. Na número 1, ele está perguntando quais são as partes, né, que eles estão pedindo para renomear. Então lá, na letra A, ó, vai ser capilares da cabeça, tórax e braços. A letra B, artéria aorta. Letra C, artéria pulmonar. Letra D, capilares do pulmão esquerdo. Letra E, veia pulmonar. A letra F, átrio esquerdo. A letra G, o ventrículo esquerdo. H, aorta. A letra I, capilares da região abdominal e pernas. J, veia cava inferior. K, ventrículo direito. L, átrio direito. M, veia pulmonar. N, capilares do pulmão direito. O, artéria pulmonar. E P, a veia cava superior, tá? Então são todas essas partes aqui que fazem, todos esses órgãos, essas veias, que fazem parte do nosso sistema circulatório, que eles perguntaram na número 1, tá? Aliás, essa é na 1 e na 2, né? Depois na 3, deixa eu só ver qual que era a pergunta da 3. A 3, olha, pergunta lá. O esquema a seguir mostra um segmento do vaso sanguíneo. Analise-o e responda. Letra A. Qual tipo de vaso é? Então, ó, a letra A vai se tratar de uma veia, tá? Esse vaso que a gente está perguntando aqui é uma veia. Letra B. O que representa X e Y? X e Y vão ser as válvulas, o que justifica ser uma veia. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que as veias possuem válvulas que fazem com que o sangue não volte, né? Essas válvulas, elas fecham para que o sangue não volte, né? Para que o sangue não siga o percurso incorreto, na verdade. Então, a X e Y vão ser essas válvulas, o que justifica ser uma veia. Depois na letra C. A letra C... Está perguntando lá, o sangue que passa por esse vaso, nesse ponto do organismo, é venoso ou arterial? Então, ó, o sangue ele vai ser venoso e vai ser rico em CO2, né? O sangue venoso é o que é rico em gás carbônico. E ele se dirige ao coração para depois ir ao pulmão para ser oxigenado. Depois na letra D. Letra D. Seguindo o fluxo da circulação representado pelas setas, para onde se dirige esse sangue? Então, letra D, o sangue se dirige ao coração, tá? Porque do coração ele vai ser direcionado ao pulmão, onde ele vai receber oxigênio. Depois a número 4. Quais são os componentes celulares do sangue e quais suas funções? Vamos lá, os componentes do sangue. A gente vai ter as hemácias, que vão fazer o transporte de gases respiratórios, que é o oxigênio e o CO2, e os glóbulos brancos, que fazem parte da defesa do organismo.
Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, na última aula eu passei para vocês, eles são vários, na verdade, né? Vários, né? A gente tem vários tipos de glóbulos brancos. Cada um vai fazer uma defesa diferente. Ou seja, alguns vão fazer defesa contra parasitas, outras defesa contra bactérias, outras contra vírus, né? Então, cada glóbulo branco vai ter uma defesa diferente. Agora, para a próxima aula, tem os exercícios aqui da aula 8, que é do sistema circulatório também. Tá? Então, da aula 8, vamos achar aqui, ó, da aula 8 seria lá o sistema circulatório, que é a fisiologia. Esse daqui eu ainda não vou corrigir, que eu quero que vocês façam primeiro, tá? Deixa eu só interromper aqui de novo, eu vou ativar o som de vocês de novo, pra gente bater um papo, tá? Cadê? Ativar o som. Aí, beleza, o som de todo mundo tá ativo. Ó, deixa eu perguntar. Então, sobre essa última aula lá do sistema circulatório, que seria a anatomia, ficou alguma dúvida de quais partes fazem, né, parte do sistema circulatório? Não, tá de boa. Não. Tá de boa. Tranquilo, né? E sobre a fisiologia, que a gente viu agora, que seriam as funções desses órgãos do sistema circulatório, vocês estão com alguma dúvida? Não. Perdi metade da aula, então. Não, tá de boa, tá de boa. Então, beleza, então. Tem os exercícios adicionais também. Eu acho que a gente ainda tem 10 minutinhos. Deixa eu abrir os adicionais aqui, a gente corrige eles também. Let's go. Alberto. Cara. Tem com a foto. Deus me livre essa roda, Júlio. Vou ir pra trás, Júlio. Robertão do bar, desmuta aí, velho. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui a resolução e eu vou desativar o som de novo, tá? Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a resolução dos adicionais. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem do 1 ao 7, né? Então, lá no número 1, deixa eu ver qual que era a pergunta da número 1. Deixa eu achar aqui. Cadê? Adicionais, aqui é o número 1. O esquema a seguir representa circulações nos mamíferos. A veia pulmonar e a aorta estão representadas respectivamente pelos vasos. Então, ele tem um desenho, né? Tem lá o número 1, 2, 3 e 4, perguntando quais são os vasos. Então, a resposta vai ser a letra D, tá? Lá, a veia pulmonar vai ser o 2, a aorta vai ser a 4, a veia cava é a 3 e a artéria pulmonar é a 2. Depois, no número 2, vamos ver a pergunta. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa que representa a ordem correta. Então, a ordem correta vai ser a alternativa C, tá? Então, a ordem correta vai ser 3, 1, 2. Tá? Então, lá, número 3, ó, coletam o sangue de diversas partes do corpo e conduzem de volta ao organismo, que seria as veias. Depois, 1, né? Então, conduzem o sangue do coração para diversas partes do corpo, seria as artérias. E os capilares vão permitir a grande irrigação sanguínea com todas as células do corpo, tá? Então, é a letra C. Depois, o número 3. Quantas cavidades tem o coração e quais são elas? Então, a gente viu que o coração humano tem 4 cavidades, né? São elas o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Depois, o número 4. Esquematize simplificadamente a pequena e a grande circulação. Então, número 4, ó, a pequena circulação vai ser a circulação do coração para o pulmão e a grande circulação é a do coração para o organismo. Tá? Se a gente for simplificar, seria dessa forma aqui. Depois, a número 5. Quais os componentes que formam o sangue? Então, a gente tem lá ó, os elementos figurados, que seriam as hemácias, que seriam os glóbulos vermelhos, ou a gente pode chamar de eritrócitos. Tem os glóbulos brancos ou leucócitos, que seriam os glóbulos de defesa. E as plaquetas, que seriam fragmentos de células, né, que fazem parte da coagulação. Depois a gente tem o plasma também, que seria a parte líquida, que contém vários tipos de moléculas. A gente vai ter águas, íons, proteínas, lipídios, carboidratos, entre outros. Depois a número 6. O esquema a seguir resume o sistema circulatório em um mamífero. Assinale a alternativa da tabela que indica corretamente os vasos que transportam sangue arterial e os que transportam sangue venoso. Então, aí tem um desenho lá com a numeração 1, 2, 3 e 4. Então, no número 6, ó, vai ser a alternativa D, tá? Transportam sangue arterial e veia pulmonar seria o 2. O 3 seria a artéria aorta. O que transporta sangue venoso é a artéria pulmonar 1 e a veia cava 4, tá? Do nosso desenho lá da número 6. E depois, no número 7, vamos ver qual que é a pergunta. Número 7, um estudante observou que um determinado vaso sanguíneo
apresentava paredes espessas e que o sangue que circulava em seu interior era de vermelho escuro. Podemos afirmar corretamente que o vaso em questão era. Então, no número 7, vai ser a alternativa D. O vaso que a gente está falando ali é um vaso sanguíneo da parede espessa. Espessas são as artérias, né? Lembra que eu falei para vocês lá sobre as veias das artérias? Então, as artérias têm o vaso mais espesso, né? Elas são mais grossas. E essas artérias, então, são vasos que saem do coração. E dentre as alternativas que foi apresentada ali, o único possível referente à artéria pulmonar que leva sangue venoso do coração para o pulmão, tá? Então, vai ser a alternativa D. Beleza? Então, deixa eu ativar de novo o som de vocês. Ficou alguma dúvida sobre os adicionais do 1 ao 7? Não. Não. Tranquilo. Então, De boa, tô de pessoal, boa. façam os exercícios, então, dessa última aula, que foi a aula 8. E os adicionais do 8 ao 14. Também? Isso, do 8 ao 14 que vocês precisam fazer. Tá? Então, a aula de hoje foi isso. A gente viu um pouquinho sobre a fisiologia do sistema circulatório, né? Como que funciona o sistema circulatório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar naquele meu e-mail, ou se vocês quiserem chamar aqui no Zoom também, acho que tem como vocês chamarem. Tem não. Não tem? Eu acho que não. Então, se vocês quiserem mandar lá pelo e-mail, pode ser, ou na próxima aula também vocês podem tirar as dúvidas, tá? Então, pessoal, é o seguinte, a aula de hoje foi isso. Na próxima aula a gente continua, então. A gente vai ver outros sistemas agora. Lembrando, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer pelo Zoom toda semana, não. Eu vou fazer uma semana... Peraí, deixa eu só desativar o som aqui, porque eu não tô escutando. Peraí, agora parou o som da folha. Então, eu vou fazer uma semana a aula pelo Zoom, e outra semana eu acho que eu vou fazer a aula gravada, que eu acho que fica um pouco melhor. Tá? Mas de qualquer forma também, essa aula que eu dei agora, eu tô gravando ela e eu vou colocar lá no eDrive também. Se vocês quiserem assistir ela de novo, vocês podem, tá? Tá. Então, pessoal, até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Falou, até mais. Nós, Aê, Guaranésia.